Como eu já disse, para mim é uma alegria muito grande cada vez que podemos nos encontrar para mais um programa Encontro com a Palavra. Nesse estudo estamos analisando toda a Bíblia e já chegamos ao estudo dos livros históricos de 1º e 2º Samuel. Nesses livros históricos vimos o pecado de Davi. No entanto, é no livro de Salmos que lemos sobre a confissão desse pecado. No Salmo 32, Davi nos fala sobre a confissão e o arrependimento do seu pecado e do perdão que ele experimentou. Quando estudamos 2 Samuel, dos capítulos 11 a 18, aprendemos que Davi passou um ano inteiro escondendo seu pecado. Esse deve ter sido o pior ano da sua vida. Podemos até concluir que durante todo esse ano Davi não orou. Durante esse ano ele também não pregou a palavra de Deus. Durante todo esse ano ele não louvou a Deus, nem dirigiu seu lindo coral e orquestra de levitas. É provável que Davi sequer tenha ido à tenda de adoração, apesar de ter sido sempre esse o seu costume diário. Espiritualmente, Davi estava impotente e a sua capacidade para governar como rei estava prejudicada. Uma vez, vi um mosaico com o desenho de um herói sobre um cavalo branco. Embaixo do mosaico havia a seguinte inscrição: "Eu tenho a força de 100 homens porque meu coração é puro." O contrário também é verdadeiro. Quando há pecado na vida de um homem de Deus, esse homem torna-se espiritualmente impotente e sua liderança torna-se fraca. Seu cajado de pastor se quebra. Ele não tem mais poder para servir a Deus como líder de seu povo, porque os líderes de Deus lideram através do exemplo. Durante o ano em que encobriu seu pecado, Davi experimentou tudo isso. Mas quando o corajoso profeta Natã acusou Davi e o confrontou com seu pecado, Davi nos mostrou como acertar com o erro. Ele confessou e se arrependeu. No Salmo 32, Davi nos fala sobre os resultados dessa experiência de confissão e arrependimento. Dizem que os detalhes não são o assunto mais importante para se falar das experiências espirituais. Observe as experiências espirituais dos homens de Deus na Bíblia. Os detalhes dessas experiências variam muito e são muito diferentes. Mas preste atenção em um ponto. Os resultados de suas experiências são semelhantes. O que Davi está nos falando no Salmo 32 é resultado da sua confissão e de seu arrependimento. Ele coloca da seguinte forma: "Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão." Davi afirma no Salmo 32 que o primeiro resultado da confissão e do arrependimento é a ausência de culpa. É a bênção do perdão. É isso que experimentamos quando confessamos e nos arrependemos, e é assim que devemos orar. Será que isso significa também que as pessoas santas de Deus pecam? É isso mesmo, não há nada nas Escrituras que indique que homens de Deus não pecam ou que alguém possa ficar tão santo que não peque mais. O alerta é esse. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. O crente que acha que não peca torna-se muito vulnerável. No Salmo 32, Davi afirma: "Enquanto mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer." Ele ficou fisicamente doente por causa da culpa em seu coração. Mas continuou: "Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado." Tudo então mudou para Davi. A palavra confessar é feita de duas palavras que significam falar a mesma coisa. A palavra confessar no Novo Testamento é homolegeu. O homo significa a mesma coisa. Legeu significa falar. Portanto, confessar significa falar a mesma coisa. Quer dizer simplesmente que você está concordando com Deus. É isso que é confessar. Nesse salmo, Davi expressou sua alegria quando o pecado foi perdoado. Tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto,
que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Que alegria para ele, hein? Que alívio! Você já se perguntou como saber se realmente fomos perdoados? Algumas pessoas dizem que sabemos simplesmente porque é isso que a Bíblia afirma. A Bíblia declara isto. Você acredita que tudo fica acertado. A Bíblia declara, mas eu duvido. Fica indefinido. O consenso é que a Bíblia afirma que você é perdoado e você crê que foi, e com isso fica determinado o perdão. Mas há outra maneira de saber se seus pecados foram perdoados. Você sabe que foi perdoado quando Deus remove a culpa. Quando sua culpa é removida e você não a sente mais, quer dizer que seus pecados foram perdoados. Mas como Davi, você e eu sofreremos as consequências. Hoje, muitos psicólogos lidam com a culpa de outra maneira. Segundo eles, não há culpa porque não há certo nem errado. Não existe aquilo que você não deve fazer. Não existe aquilo que você não pode fazer. Não existe aquilo que você é proibido de fazer. Não existem absolutismos morais. É assim que os psicólogos seculares lidam com a culpa. Eles dizem, a culpa é para crianças porque só elas permitem que as pessoas lhes digam o que é certo e o que é errado. Você está com as pessoas que acham que algumas coisas que você faz são erradas e isso faz sentir-se culpado. Afaste-se desses moralistas. Cerque-se de pessoas que não tenham esses conceitos moralistas e aí você resolverá o seu problema de culpa. É impressionante o número de pessoas que tenta resolver o seu problema de culpa dessa maneira. Mas não é assim que as Escrituras tratam a culpa. Davi não lida com a culpa dessa forma. Davi diz que sofria com a culpa porque era culpado e que tinha um problema de culpa porque tinha pecado. A solução do problema de Davi foi confessar-se culpado. Confessar sim que tinha pecado. É assim que você experimenta a bênção do perdão e sua culpa é removida. Essa é a solução de Deus para o problema da culpa. O Salmo 51 é a confissão de Davi. O Salmo 32 fala sobre as consequências da confissão de Davi. O Salmo 51 é a sua confissão. É um salmo lindíssimo. Esse salmo nos abre uma janela através da qual vemos a grandeza do homem Davi. Observamos 3 pontos nesse salmo. Primeiramente, Davi ora a Deus a respeito da fonte do seu pecado. É como se ele dissesse a Deus, Deus, o Senhor quer que eu seja honesto a respeito do que eu sou, no mais íntimo do meu ser, na minha essência. O Senhor quer que eu seja honesto a esse respeito. Diga-me a verdade a respeito da minha essência, do meu interior, do meu coração. Em resposta a esse pedido, Deus faz uma revelação a Davi. Então ouvimos Davi dizer, olhe para mim, eu sou um pecador. Quando era jovem, eu era pecador. Quando era criança, eu era pecador. Quando nasci, eu era pecador. No ventre de minha mãe, eu já era pecador. No momento em que fui concebido, eu já era pecador. É esse o meu problema. Lá no meu íntimo, sou um pecador. Observe o pedido de Davi depois que Deus lhe dá essa revelação. Há muitos pedidos no Salmo 51. Olha o pedido de Davi no versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A palavra em hebraico para cria é bara. Aprendemos o significado dessa palavra quando estudamos a criação no livro de Gênesis. Você se lembra? Bara significa fazer do nada. A palavra bara é usada apenas 3 vezes nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Bara significa que não havia nada e Deus fez essa bara que resultou em algo. Quando Davi faz esse pedido no Salmo 51, verso 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, ele está dizendo para Deus, faz alguma coisa do nada, ponha algo no meu interior, faz a minha essência diferente de quando eu nasci. Caso contrário, eu vou continuar pecando. Eu não consigo parar de pecar. O Senhor precisa fazer um milagre de criação no meu interior. Essa é a única maneira de eu viver uma vida que o glorifique. A resposta a esse pedido é o que o Novo Testamento chama de novo nascimento. Jesus disse, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito.
Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Quando os apóstolos se referem ao novo nascimento em suas epístolas, eles usam a palavra criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus criou algo na essência do homem e da mulher que nasceram de novo. Davi teve uma revelação profética quando orou 1000 anos antes de Jesus dizer: é necessário que vocês nasçam de novo. Observe também o que motivou Davi a querer essa restauração. Ele diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Lembre-se que Davi era o pregador de uma grande congregação e amava a palavra de Deus. Ele meditava na palavra de Deus dia e noite e amava pregar. Amava ensinar e a cantar a palavra de Deus. Ele amava conduzir a adoração ao Senhor. Por isso Natã sabia que havia alguma coisa errada com Davi. Provavelmente ele não fez nada disso durante todo aquele ano. A restauração de sua alma possibilitou voltar a fazer todas essas coisas. No Salmo 51, Davi não tem dúvida de que Deus iria restaurar sua alma e derramar todas essas maravilhosas bênçãos espirituais. Preste atenção ao final do Salmo, onde em sua oração Davi demonstra ter uma revelação incomum. Ele diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Você se lembra que, quando estudamos o tabernáculo, dissemos que os israelitas levavam um animal para a tenda de adoração e o ofereciam como um sacrifício pelos seus pecados? O tipo e a quantidade de animais dependiam do grau do pecado e também da situação econômica deles. Davi sabia que ele tinha condições de levar um rebanho inteiro para o tabernáculo, mas também sabia que Deus não queria que ele fizesse isso. Davi disse: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. A palavra contrito significa extremamente arrependido do pecado. Davi está dizendo que o Senhor quer uma revolução no seu interior e não apenas uma atitude externa. É isso que o Senhor quer. Por isso ele ora para que o Senhor o quebrante no mais íntimo do seu interior e o sare de verdade. Ele pede que o Senhor venha criar realmente algo novo no seu interior, para que ele viva uma vida que glorifique a Deus. O Salmo 51 é uma linda oração de confissão e arrependimento. Vou falar mais uma vez: se você pecou e não sabe como confessar o seu pecado, se você precisa que uma nova alma seja criada no seu interior e não sabe o que fazer para que essa restauração aconteça, leia o Salmo 51. E faça desse salmo a sua oração de confissão e de arrependimento. Eu tenho certeza, você vai alcançar o perdão de Deus. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.